Olá, começa agora o nosso espaço para falar sobre transporte e infraestrutura. O Ministério de Portos e Aeroportos informou nesta sexta-feira que acompanha os desdobramentos das novas tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos. A pasta informou que a questão de cargas nos portos brasileiros é um problema pontual restrito aos terminais com volume maior de carga para os Estados Unidos. Mas a medida não vai chegar a afetar a eficiência da movimentação portuária. O Ministério também afirma que o governo trabalha com o setor produtivo em busca de soluções para reduzir o impacto das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos sobre a produção e o emprego no Brasil. Uma das alternativas trabalhadas é a abertura dos novos mercados para os produtos brasileiros. E o presidente Lula reforçou nesta sexta-feira o discurso de proteção à soberania do Brasil. Voltou a associar o ex-presidente Jair Bolsonaro ao anúncio da taxação de 50% sobre os produtos brasileiros. A afirmação aconteceu durante o evento em Linhares, no Espírito Santo. Lula disse que o Donald Trump está mal informado, já que o Brasil tem déficit na balança comercial com os Estados Unidos. O que faz o presidente norte-americano Donald Trump aplicar as tarifas mais altas desde o início do mandato justamente contra o Brasil? Marca dessa segunda passagem do republicano na Casa Branca, Trump escolheu o Brasil como alvo e ameaça aplicar tarifas de 50% em toda a exportação brasileira a partir de 1º de agosto. Antes, as maiores ameaças estavam em países do Sudeste Asiático, Laos, Mianmar, Tailândia, Camboja. Mas olha a diferença. Todos esses países têm superávit na balança comercial em relação aos Estados Unidos, diferente do Brasil, que tem déficit. Só no ano passado, a balança foi favorável aos norte-americanos em mais de 3 bilhões de dólares. E esse superávit para os Estados Unidos vem desde 2009. Na carta publicada por Trump, ele afirma que o Brasil cobra tarifas exorbitantes dos Estados Unidos. Realmente, as tarifas brasileiras são, em média, mais altas. De acordo com a Organização Mundial do Comércio, em 2022, a tarifa média cobrada pelo Brasil foi de 11,4%. E dos Estados Unidos, 2,2%. Mas isso é uma média. No ano passado, mais da metade dos produtos norte-americanos que entrou no Brasil teve tarifa zero. E isso acaba sendo compensado por produtos como o etanol. O Brasil cobra uma tarifa de 18% no etanol americano e os Estados Unidos 2%. Mas convenhamos, não vai ser o etanol o motivo de uma decisão tão exagerada por parte do republicano. E também, essas tarifas nunca geraram um déficit para os Estados Unidos. No ano passado, 28% de tudo que vendemos foi para a China. Soja, petróleo, minério de ferro. Para os Estados Unidos, 12%, nosso segundo maior parceiro comercial. Mas olha só a diferença na pauta. Para os norte-americanos, vendemos petróleo, aço, aeronaves, celulose. Mais de 80% de tudo que vendemos para eles foi em produtos industrializados, apenas 6% em commodities. Por isso, essa tarifa atinge em cheio as principais empresas brasileiras, caso da Embraer, que domina o mercado de aeronaves menores nos Estados Unidos. O governo federal vai criar um grupo de trabalho para avaliar qual vai ser a reação. Em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo, Lula disse que não quer briga, mas não descarta acionar a Organização Mundial do Comércio. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, divulgaram uma nota conjunta que sugere a aplicação da Lei de Reciprocidade. A Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos informou que essas tarifas colocam o negócio em risco. Mais de 40% de todo o suco produzido no Brasil vai para os Estados Unidos. A Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo,
que é o estado que mais exporta para os norte-americanos, informou que o impacto das tarifas é negativo, mas que a soberania nacional é inegociável. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse nesta sexta-feira que as tarifas não devem ser usadas como forma de coerção, intimidação e interferência nos assuntos internos de outros países. Ela informou que igualdade soberana e não interferência em assuntos internos são princípios importantes da Carta da ONU e normas básicas que regem as relações internacionais. A repórter Aline Beckett atualiza as informações de Brasília. Olá, Adriana, isso mesmo, exatamente. As repercussões em torno dessa situação do aumento das tarifas aplicadas por Donald Trump, especialmente sobre os produtos brasileiros, a tarifa de 50%, ela continua gerando bastante repercussão. Quem falou sobre isso hoje foi a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Ela chegou a condenar a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, disse que a igualdade soberana e não intervenção em assuntos internos são princípios fundamentais da Carta da ONU e chegou a dizer que essas tarifas elas não devem ser utilizadas como instrumentos, como ferramentas de coerção e muito menos ali de intimidação a assuntos internos de outros países. Lembrando que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Quem falou sobre isso ontem foi o presidente Lula em duas emissoras, duas entrevistas que ele chegou a dar exclusivas ali, em um pronunciamento ele chegou a dizer que não aceitará imposições e que a alternativa é buscar novos mercados na América Latina, Europa, África e Ásia. A equipe econômica por parte do governo federal segue fazendo todo esse trabalho, então, portanto, de monitoramento, de escalada também ali para saber como que vão ficar as projeções de exportações e também das importações brasileiras. O ex-presidente Jair Bolsonaro, cheguei a comunicar com fontes próximas a ele, ele disse que pretende propor uma alternativa sim a Donald Trump no esforço de encontrar uma saída diplomática ali, uma saída que não faça com que essa tarifa ela se propague aí por mais tempo, até porque o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro foi citada na carta de Donald Trump, que Trump encaminhou ao Brasil como uma certa justificativa ali também de aumento dessa tarifa e também como uma certa imposição em relação ao judiciário brasileiro. Então, fontes ligadas a ele dizem que ele pretende sim conversar com Donald Trump para oferecer uma alternativa. E em contrapartida, Trump já disse também, hoje foi sinalizado que ele irá conversar com o presidente Lula em algum momento. Foi o que ele chegou a pontuar. Nós seguimos por aqui, então, acompanhando toda essa repercussão e todas essas expectativas por parte da equipe econômica, por parte do governo federal. Eu volto com você, Adriana. E tem mais notícias no BNews 19 horas. A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, apreendeu mais de 30 quilos de cocaína no Porto de Santos, litoral paulista. A droga estava escondida no tanque de combustível de um veículo antigo importado dos Estados Unidos. A diferença na operação desta sexta-feira é que normalmente as apreensões de drogas em Santos acontecem em cargas de exportação. Desta vez foi encontrada numa carga de importação. As imagens mostram o cuidado da ocultação e a dificuldade para a recuperação do entorpecente. A perícia da Polícia Federal vai fazer a identificação da substância encontrada e a troca de informações entre as duas instituições vai definir o rumo das investigações. Em Santa Catarina, a Receita Federal apreendeu 17 quilos de cocaína no porto de Itapoá. A droga estava escondida na máquina evaporadora de um container refir que veio dos Estados Unidos. O container estava vazio e foi identificado antes de retornar para o exterior. Como os Estados Unidos não são produtores de cocaína, a hipótese mais provável é que a droga tenha sido embarcada em algum país da América do Sul e os traficantes não teriam conseguido retirar a cocaína.
Esse ano, a Receita Federal já apreendeu 497 quilos de cocaína no porto catarinense. A Polícia Civil apreendeu um jato de luxo no aeroporto de Jundiaí na manhã desta sexta-feira. A aeronave está avaliada em 12 milhões de reais. O pedido foi feito pela dona do avião, que foi vendido para uma empresa em 10 parcelas, mas de acordo com a Justiça, apenas a primeira foi paga. O representante da fabricante descobriu que a aeronave pousou em Jundiaí e acionou o chefe de operações do aeroporto e a Polícia Civil. A polícia descobriu que a empresa que fez a compra já havia aplicado golpes do mesmo tipo. 5 voos que sairiam de Porto Alegre foram cancelados na manhã desta sexta-feira por causa de uma forte neblina que atingiu o Aeroporto Internacional Salgado Filho. Pelo menos 10 voos programados para esta manhã foram atrasados. De acordo com a Fraport, concessionária do terminal, as condições de visibilidade ficaram abaixo do mínimo permitido para pousos e decolagens em diferentes momentos, o que gerou cancelamento e atrasos de voos. O porto de Pecém, no Ceará, bateu recorde na movimentação de contêineres no primeiro semestre de 2025. Foram 3,9 milhões de toneladas, um salto de 38% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Nos dados gerais, Pecém movimentou 9,9 milhões de toneladas, aumento de 10%. As cargas de longo curso subiram 24% e, por meio de contêineres, o aumento passa de 183%. Vamos conferir agora o que mais é destaque no portal bnews.com.br. Eu vou aqui para o telão para interagir com vocês. E a notícia vem da região sudeste e é sobre o novo terminal de cruzeiros em Santos, que deve receber um aporte de mais de R$1 bilhão. A cidade de Santos, no litoral paulista, que abriga o maior complexo portuário do país, vai ganhar um segundo terminal de passageiros de cruzeiros. O contrato de adesão do projeto, denominado Santos Vivo, foi idealizado pelo Grupo Transbrasa, que foi autorizado nesta semana pelo Ministério de Portos e Aeroportos, e prevê investimentos de R$1 bilhão e 200 milhões. Idealizado há mais de 20 anos pela empresa que administra um terminal retroportuário aqui em Santos, prevê a construção de uma área de 294 mil metros quadrados na ponta da praia. O empreendimento prevê a implantação de um mole que se estenderá em paralelo ao canal de navegação do porto, chegando a uma ilha artificial que deve ser implantada. Então, é uma boa notícia para o turismo de passageiros e para os transatlânticos que vêm todos os anos durante a temporada de cruzeiros marítimos para Santos, no litoral paulista. E o governo federal revisou as principais projeções para a economia em 2025. O novo boletim macrofiscal, divulgado pela Secretaria de Política Econômica, aponta para um crescimento maior do PIB e uma inflação um pouco mais baixa. A expectativa de expansão do Produto Interno Bruto subiu de 2,4% para 2,5%. Já o IPCA, Índice Oficial de Inflação, foi revisado para baixo, de 5% para 4,9%. As projeções também indicam um quadro mais positivo para 2026, com o IPCA mantido em 3,6% dentro da meta e o crescimento econômico em um ritmo sustentado. Mas foi o cenário externo que trouxe inquietação. As tarifas de 50% anunciadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros ligados à indústria de transformação acenderam um alerta na equipe econômica. A secretaria destacou que, caso as tarifas sejam mantidas, a maior oferta de produtos, como café e carne no mercado interno, pode gerar um efeito deflacionário. Por outro lado, o impacto sobre o crescimento deve ser limitado. Outro ponto de destaque do boletim foi a dívida pública. Mesmo com as projeções de alta para os próximos anos, o governo avalia que os números do mercado ainda devem se ajustar aos dados reais. Estamos falando aqui de uma variável que é difícil de projetar, porque ela envolve uma série de fatores, mas que, como a Débora colocou muito bem, ela tem sido alvo de constantes revisões, né? E ela depende muito do ambiente econômico no geral.
E vou reforçar o que eu já disse aqui no início, o ambiente econômico no geral, os indicadores econômicos, né, já estou há 2 anos e meio aqui, então já posso falar com algum conhecimento de causa. É o 3º ano que eu vejo acontecer algo muito similar. No campo fiscal, o governo segue apostando no cumprimento da meta em 2025. O déficit primário projetado pelo mercado fica em 72 bilhões de reais, mas cai para 26 bilhões com a compensação dos precatórios, valor abaixo do limite inferior estabelecido pela lei. Para equilibrar as contas, o governo tenta reformular sua estratégia tributária. Os decretos do IOF e uma medida provisória foram derrubados pelo Congresso. Agora, o governo espera a aprovação de novas medidas pelo Congresso para consolidar o impacto sobre a arrecadação. Enquanto isso, os efeitos das tarifas norte-americanas ainda são incertos. O governo aguarda desdobramentos para rever as projeções e, se necessário, simular novos cenários. Você viu ontem aqui no BNews 19 horas que os portos brasileiros bateram recorde de movimentação em maio. O repórter Paulo José Ribeiro mostra agora os detalhes desses números, divulgados pela ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Entre janeiro e maio de 2025, o país registrou 531,9 milhões de toneladas, o maior volume para o período, superando o recorde anterior, que havia sido atingido nos primeiros 5 meses do ano passado. Entre os portos organizados, foram movimentadas 189 milhões e meio de toneladas. O Porto de Santos segue na liderança, com 55 milhões e meio de toneladas, seguido por Paranaguá, com 25 milhões e meio, e Itaguaí, com pouco mais de 23 milhões de toneladas. Itaqui, com 13,7 milhões, e Rio Grande, com 11 milhões e meio, fecham a lista dos 5 portos com maior movimentação no período. Um fato interessante aí é que quem puxou um pouco esse número foi o Rio Grande do Sul. Entre os 20 principais, vamos dizer assim, portos de movimentação, o Rio Grande do Sul teve uma taxa lá de quase 47%, né? E, claro, isso tem uma explicação que é a retomada, né, pós aí 1 ano, né, infelizmente, da calamidade que houve no Rio Grande do Sul, e a gente vê aí a recuperação na movimentação lá do porto. Os contêineres tiveram uma alta de quase 8,5%, resultado que colocou a carga em primeiro entre as mercadorias mais movimentadas nos portos. Nós temos aí o grande carro-chefe, né, que é a licitação do Tecondés, que a promessa do governo é que ocorra ainda neste ano, possivelmente lá para outubro, novembro. Nós temos expansões, né, sendo feitas lá em Navegantes, né, na Portonave, aumento da estrutura de berço. Nós temos investimentos sendo feitos também lá em Itajaí, né, pela JBS Terminal. Temos investimentos, né, em fase aí quase de conclusão no Porto de Santos, né, lá na Santos Brasil também, de expansão. Tem investimentos também sendo feitos lá pela DPW, né, DP World. Tem também investimento sendo feito lá em Suape, né, a MESC. Ou seja, tem uma série de iniciativas, né, aí no Brasil, justamente privilegiando esse tipo de carga. O estatístico também detalhou o transporte das cargas. As viagens de longo curso somaram quase 375 milhões e meio de toneladas, um crescimento de 1,8%. A cabotagem se manteve estável, com um pouco mais de 87 milhões e meio de toneladas, um recuo de quase 1%. Mas esse número, na comparação dos portos organizados, teve uma queda maior, de 9%. A ABAC, a Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem, destacou a necessidade de novos investimentos para a modalidade nos terminais portuários brasileiros. Os terminais não gostam que a gente fale isso, né? Mas na realidade o terminal prefere um navio de longo curso que tem uma consignação média muito mais alta que da cabotagem, né? Então, e aí com essa preferência para o navio de longo curso, tá certo? Faz com que a gente sempre, essa deficiência de capacidade portuária
e isso está muito ligado aos terminais públicos, né, faz com que isso se reflita com navios tendo que omitir escalas na viagem. Segundo o diretor, os números da ABAC em 2025 ressaltam um crescimento na movimentação de contêineres e uma estabilidade em outras cargas no transporte por cabotagem, tendência que deve seguir nos próximos meses. São cargas que dependem de projetos industriais. Então, quando eu tenho um novo projeto industrial, e infelizmente nós não tivemos nenhum projeto industrial recente, como uma nova companhia siderúrgica, uma nova fábrica de veículos, né? Até tivemos aí o BYD aí, né, contratando lá, mas por enquanto ainda não houve demanda de aço, né? Mas eles, para a construção dos carros, né, isso daí acaba gerando essa demanda para que a gente possa fazer, porque nessas outras cargas, Paulo, é importante que fique claro para você, que nós transportamos a carga, como é que chama? O insumo da indústria ou o produto semi-acabado, né? Nunca o produto final, né? Então, diferentemente no contêiner, que a gente transporta realmente o produto final. E o BNews 19 horas desta sexta-feira termina aqui. Um excelente final de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Eu espero você. Tchau, tchau.